Amém, irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue abençoando a cada um dos irmãos. Porque a paz do Senhor Jesus, ela excede todo o entendimento. Ela é a verdadeira paz. Jesus, ele disse: deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Uma paz passageira, ilusória, enganadora. A paz do Senhor, ela é a única paz que nos dá certeza de salvação. Amém? Deus continua abençoando os irmãos que já estão conosco através da internet. Que Deus abençoe a todos e que a bênção desse culto seja na vida de cada irmão. Agora você está tendo um culto no seu lar. Os irmãos que estão em outras cidades, à distância, você está tendo um culto doméstico no seu lar. Nesse lado, a internet é uma bênção, quando você pode usá-la para abençoar o seu lar. Ter um culto no lar, isso é muito bom. E hoje eu estou muito feliz que o irmão Walter está conosco. Irmão Wagner está conosco, né? E a sua esposa, né? Companheira, irmã Ângela, e eles cantam, viu? Irmão Wagner toca. Cadê o instrumento? O senhor não trouxe o instrumento? O que o senhor toca? Trombone, né? Então, a próxima vez o senhor já vem com o trombone, né? Mas o senhor canta também? Então hoje, então o senhor vai cantar com a sua esposa, né? Vocês podem cantar uns 2 hinos para nós aqui? Pode, né? Então, aí o senhor passa para minha esposa aqui, a irmã, se ela toca também, não, né? Então vocês cantam, né? E é um prazer tê-los conosco. O irmão Wagner não é visitante, ele faz parte da nossa família, é um cristão, né? Um cristão já tem décadas, né, que serve a Deus, é um pai de família, trabalhador, conhece esse Brasil, ó, de canto a canto, motorista profissional igual eu nunca vi. O pouco que eu andei com ele, fui daqui em São João da Boa Vista junto com ele. Olha, um motorista que tem assim, uma habilidade no volante que a gente admira mesmo. Que Deus abençoe, né? E foi uma bênção para mim quando eu conheci ele. Então, o senhor está em casa, viu, irmão Walter? O senhor está em casa, é bem-vindo, né? E eu creio que o Espírito Santo vai ajudar, vai abençoar muito mais agora, né? Com a presença dos irmãos aqui. São 2 anciões que é uma bênção para nós, amém? Então vamos colocar de pé, os irmãos que podem, né? Que podem se colocar de pé. Nós vamos ter uma palavra de oração e creio que o Espírito Santo tem muita coisa boa para nós nesta noite. Eu vou começar cantando este hino que vai aparecer na tela aqui. Como é bom poder sentir a sua presença e ouvir a sua voz, a voz de Deus, a palavra, falar comigo, falar no seu coração. Amém? Vamos lá, irmã Tatiana, me ajuda. Cadê a Mariana? Poderia estar aqui ajudando também. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com a sua alma, é uma oração, amém? Como é bom poder sentir sua presença e ouvir a sua voz falar comigo, me dizendo com ternura e com carinho
pois minha alma precisa de ti a cada instante. Minha vida não é vida sem ti, Senhor. Seu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Aleluia! Só em ti encontro forças pra vencer. A tristeza se transforma em alegria. O amargo fica doce como mel. A escuridão da noite vira dia. E eu me sinto bem mais pertinho do céu. Diga a ele, pois minha alma precisa de ti a cada instante. Minha vida não é vida sem ti, Senhor. Seu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Só em ti encontro forças pra vencer. A tristeza se transforma em alegria. O amargo fica doce como mel. A escuridão da noite vira dia. E eu me sinto bem mais pertinho do céu. Aleluia. Adore ele é digno. Aleluia. O meu coração deseja te adorar. Aleluia. Só ele é digno. Aleluia. Sua glória tem enchido este lugar. Sua glória tem enchido este lugar. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Ó grande Deus e Pai Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor está aqui no nosso meio. A presença do Senhor é notada aqui, Pai. E o Senhor tem liberdade aqui. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Pai bendito, Deus eterno, nós abrimos este culto em Teu nome. Nome precioso, nome glorioso, nome que cura, nome que liberta, nome que salva, nome que transforma. Ó precioso nome, nome que perdoa pecados. Pai bendito, estamos aqui na Tua presença. Aceita a nossa gratidão, aceita a nossa confissão, perdoa nossas fraquezas e nossas falhas, Pai, e tenha liberdade em nosso meio. Que o Senhor possa, ó Deus, estar aqui, ó Pai, passeando entre nós, recebendo o nosso culto, recebendo a nossa adoração, Pai. Sonda os nossos corações, vê se há em nós alguma coisa que não te agrada e tira, limpa-nos, Senhor, e que o Senhor tenha preeminência em tudo nesta noite, Pai. Aceita a nossa adoração, fala conosco através da palavra, ministra nossas almas, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos, ó Deus, te adorar, porque o Senhor é o único digno de toda honra e de toda glória. No nome do Senhor Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Já dá vontade de voar, né, irmãos? Voar, sair dessa dimensão e estar com o Senhor, amém? Aleluia. Vamos ao próximo hino aqui, irmãos. Aleluia. O 219. Eu perdido pecador. Você um dia estava perdido pecador, mas Jesus te encontrou, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Glória ao Senhor. Perdido pecador, longe do meu Jesus, abatido sem vigor, a perecer, Senhor. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida todo ser, quero me consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ouvir então o hino especial com o irmão Wagner, né? Vocês vão cantar junto, em dupla? Canta um e o senhor canta. Ela canta um, o senhor canta um, pode ser? Vem aqui, então vem os dois, pode vir aqui, pode vir aqui. Vem aqui, é bom que o senhor já se apresenta aqui, né? Dá a sua saudação, né, irmão Walter? Wagner, né? Estou com Walter na cabeça, é Wagner. Pai do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe, é uma honra ter, estar conosco. Traz a sua saudação. Dá uma boa noite à igreja, os irmãos presentes, os irmãos pela internet, né? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. É uma alegria muito grande estar podendo visitar essa casa do Senhor, né? Amém. E conhecer, já conheço alguns irmãos que estão aqui, né? E viemos hoje porque também fomos convidados para ver. Amém. E falei, vamos fazer uma visita. E dizer o tanto que Deus é importante na nossa vida. Amém. Né? Sempre que a gente precisa, estamos precisando, Ele está sempre do nosso lado, né? Amém. Então, eu não sou muito de falar, eu gosto mais é de cantar. Amém. Amém. É o único Então, ministério que vai continuar no céu. Então, eu, se for possível, posso cantar? Pode, canta. Então, com liberdade, se né? puder Depois colocar um hino para mim, tem como colocar? Ué, até poderia ter, né? Eu tenho que... Porque aí você tem que colocar pela é um cântico, né? É um playback. Entendeu? Se for possível. Senão eu posso cantar um hino da harpa também. Isso, canta e depois eu vou ver se o senhor compartilha. Tá bom, eu tenho várias. Isso. Também? Se o senhor compartilhar, eu ponho lá. Tá bom, com certeza. Então, irmão, vamos cantar, né, para Jesus, né? Vamos se alegrar na presença dele, porque ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, né? Vamos louvar o hino de número 200. Amém. Tá. Aleluia. É da harpa.
bondoso amigo. Aleluia. Glória a Deus. Qual bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor, e nos manda aquele fala o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é pegando no Evangelho, tudo a Deus em oração. Cuidados e temor a Jesus amigos te desprezam, olha-lhes sem oração. Verdadeiro amigo, triste no coração. Cristo é o verdadeiro amigo. Cristo em prova nos mostrou. Quando pra levar comigo, o culpado enganou. Derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar. Gozo e paz na vida iremos alcançar. Aleluia. Louvado seja Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Então agora o senhor está devendo. A próxima vez o senhor já vem e passa para mim, né? Deus abençoe. Aleluia. Agora vamos ouvir isso. Pode vir aqui, irmão. Amém. Pode chegar aqui. Pode chegar. Isso, pode sair. A paz do Senhor a todos, né? É um prazer estar aqui, né? Ficar em comunhão com os irmãos, porque nós estamos nesse mundo, é uma passagem, não é mesmo? Mas o Senhor, Ele quer isso, Ele quer a nossa união. Ele não quer ninguém com inimizade, brigando, aquelas coisas, né? Porque Ele está do nosso lado. E quem tem Jesus não briga, não é mesmo? Então vamos louvar o 198. Ele é Jesus, o bom amigo. Olha que coisa linda. Ele é teu amigo, viu? Jesus é teu amigo. Vamos lá. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vários lírios brilhos, o forte mediador,
Sabe, irmãos, que vocês podem não acreditar. Às vezes vocês têm dúvida, mas o Senhor fala direto no seu coração. Ele fala para você ouvir. Você tem que ter o ouvido sensível para ouvir o que Ele quer falar. Não é mesmo, pastor? Amém. Verdade. E um dia eu estava lá no... Pode. Eu estava no meu quintal, molhando as plantinhas lá, molhando os pés de fruta, tudo. E eu escutei uma voz. Amém. Minha filha, ô filha, eu olhei, o Wagner não estava em casa nesse dia. E eu, Senhor, é o Senhor que está falando comigo? E ele fala, filha, logo eu vou levar a sua filha embora, a Cristiane. Você se prepara. A primeira filha, né? A primeira filha da gente. Então, foi muito triste. Então, naquele dia, eu falei assim, meu Deus, não faz isso. Ela está com 3 filhos. Né? E conversando, falando com ele que eu não queria isso. Mas ele falou que era para o bem dela. É para o bem dela. É para a salvação dela. Aí passou, eu fiquei em desespero, sabe? Naquele dia, não sei onde o Wagner estava. Eu sei que eu liguei para minha filha não morava aqui em Poços de Caldas, a caçula. Eu liguei para ela correndo nesse desespero, né? Falando, ela até gravou, ela tem essa gravação com ela. Eu contando para ela o que Jesus estava falando comigo. E ela falou, calma mãe, eu não posso ir aí até agora, eu não posso ir aí, porque eu moro longe, como que eu faço para ir aí? Mas calma o teu coração, calma, vamos orar para que Deus acalma o teu coração, para a senhora ficar a senhora está sozinha, vai ficar bem. Tá bom. Ali nós oramos e aí eu fiquei bem. Aí passou, irmã, eu esqueci, só eu e ela, o meu esposo, comentei ali com mais ninguém. E esqueci. Quando de repente ela fica doente. Já tinha tomado todos os órgãos dela, né? Metáfora que fala, né? E já tinha pegado pulmão, fígado, estômago, eu tinha tomado conta de tudo, né? Então, foi 7 meses que ela durou. Ela durou 7 meses. E ela cantava, ela era levita. Ela era levita na casa do Senhor, né? Tesoureira também, né? Ela gostava de trabalhar para o Senhor. Aí, 7 meses eu larguei tudo. A minha casa, meu esposo, e fui cuidar da minha filha. Né? Todos os dias. Até o dia que o Senhor levou ela. Nós estávamos lá no hospital e ali estava, o médico falou assim, hoje vocês podem ficar aí, porque ela não tem muitas horas de vida, então ficam aí a família, os filhos, né? Eu não fiquei naquele momento. No dia seguinte, 8 horas da manhã, eu apareci lá. Eu fui no hospital e ela falou assim para mim, mãe, como a senhora demorou? Eu falei, não, filha, eu estou aqui, vamos conversar. Segurei a mãozinha dela e fui cantando para ela, cantando o Salmo 23. Fui cantando o Salmo 23, conversando com ela, de repente, teve aquele clarão ali na janela. Eu vi tão forte aquele clarão. E eu falei para ela, filha, vai embora. Ó, Jesus está te esperando. Você está andando, você não está mais aleijada. Porque ela tinha perdido daqui para baixo tudo, né? Eu falei, pode andar, filha. Vai encontrar com Jesus. Olha lá, ele está te esperando. Você está vendo? Aí ela foi largando minha mãozinha, minha mão, e foi embora. Então, o Senhor tem compromisso com nós. Amém, aleluia. Nós que somos fiel a Cristo, nós que somos obedientes, nós temos que ser obedientes,
né, irmã? Então, Ele tem um compromisso com você. Ele não vai te deixar. Nas horas boas, nas horas ruins, nas piores, nas melhores, Ele está do nosso lado. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? São experiências, né, que a gente passa. Eu lembro do meu tio também, que partiu, meu tio José do Machado. E alguns dos irmãos aqui, a maioria que está aqui conheceu ele. E a partida dele também foi sobrenatural. Foi sobrenatural. Estava eu, o pastor Sanches, no hospital, 3 horas da tarde, nós chegou no hospital, numa sexta-feira. Nós chegou lá, nós sentiu a presença de Deus ali. A Bíblia diz que o anjo do Senhor vem buscar os seus, né? E a minha tia, que é a esposa, e as minhas primas, irmãs, todas estavam no quarto. E elas começaram a cantar, todas cantam. Começaram a cantar o hino que ele gostava. O hino que ele gostava era o hino que o irmão Francisco lá de Alfenas que compôs. Eu quero semear, Senhor, para o inimigo ver. A tua palavra, quando ela nasce, ela tem que crescer. Então ele estava cantando, as minhas primas cantando, todo mundo cantando. Eu de um lado, na maca ali na cama do hospital, e o pastor do outro. Irmãos, desceu uma unção tão grande naquele quarto, um poder sobrenatural, uma presença tão grande. Os órgãos dele tá tudo tomado, irmã, também estava. Ele não tinha força para nada, mas aquele poder, a hora que ele desceu, ele levantou e sentou na cama e começou a fazer assim com os braços, ó, assim, ó. Fazer assim com os braços, assim, fazer assim, olhou para todo mundo assim, olhou para um, para outro, olhou, ele já tinha despedido a família inteira. Aí ele voltou e deitou, olhou para o pastor, olhou para mim. Nós era muito amigo, era um tio amigo. Eu segurando numa mão, o pastor do outro lado. Então foi a hora que a gente viu só os lábios dele tremer. E ele foi embora. Ele foi embora. E partir, estar com Cristo, Paulo diz, é muito melhor. E Deus recolhe os seus para guardar do mal pior. Então Deus recolheu um botão de rosa, porque Deus conhece o futuro, irmão. Um câncer para Deus não é nada. Se Deus quiser curar, Ele cura. Está aí o irmão Wagner aqui, curado, está aí abençoado. Então Deus, quando quer fazer a obra, Ele faz. Mas quando Ele quer levar, leva também. E nós cremos que tudo é bênção. Ficar aqui, nós vamos dar testemunho que Jesus é bom. E se nós for do outro lado, nós vamos encontrar com os irmãos que estão lá, louvando e agradecendo a Deus pela vitória, amém? E é uma gratidão, né? Teu irmão Wagner, que é um ancião, né? Quantos anos que o irmão tem já, irmão? E a irmã? 73 e 77, irmãos. Então são dois anciões, pioneiro mesmo, né? Pioneiro nessa peregrinação cristã. Nós não seguimos placa de igreja, denominação, porque isso é do homem, é o homem que faz isso. Nós seguimos a palavra do Senhor. Então é gratidão, viu, irmão Wagner? É gratidão de ter vocês aqui. É um bom sinal que nós temos na nossa vida, é quando nós temos muitas lutas. Porque os filhos de Deus têm muita luta. Só que tem uma coisa: muita vitória. Grandes lutas, grandes vitórias. E depois das lutas, Ele vai nos coroar. Amém? Nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, irmãos. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas.
E depois nós vamos passar para a parte da palavra do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graça, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa, continue abençoando cada vida, Senhor, neste momento que vai ofertar a Ti, ó Pai, essa oferta de gratidão, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Aleluia, glória a Deus. É bom chorar na presença de Deus, né, irmãos? Só que o nosso choro é choro de alegria, amém? É choro de alegria, não é de tristeza, não. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os pedidos de oração nós vamos colocar na hora da oração. Nós vamos ter um período de oração, mas antes, porém, o irmão José Correia vai trazer para nós aqui uma palavra. Creio que o Espírito Santo vai falar conosco nesta noite. Muita experiência também, muitos testemunhos. Irmão Zé Correia, família abençoada. Então, sob o toque de somente crer, irmão Zé Correia, bem-vindo à plataforma para trazer para nós o assim diz o Senhor, a palavra que é o alimento espiritual. Amém? Saúdo toda a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós cumprimentamos também os nossos irmãos que estão através da internet. Que o Senhor Jesus continue abençoando a todos. Que as bênçãos deste culto possam ser estendidas a todos, nos lares de cada um. Amém? É um privilégio, né, nós poder estar aqui mais uma vez. É de passo em passo, de glória em glória, e nós estamos caminhando para encontrar com Jesus naqueles dias. O nosso objetivo de nossos cultos, nossas reuniões, é dedicar a nossa vida a Deus, preparar nossos corações para aquele encontro com Ele, que está tão perto, né, de acontecer. E nós temos que estar preparados. Jesus vem buscar a sua igreja amada. E esta igreja tem que estar preparada para este encontro com Ele, nos ares. Então, nós temos que ter aquela fé de arrebatamento. Fé de arrebatamento. Porque nós vamos ter que sair daqui e subir ao encontro de Jesus pela fé. Jesus, ele não vai descer aqui e nos pegar e nos levar. Não, ele vai nos chamar. Ele vai nos chamar. E nós temos que ter aquela fé de sair daqui e ir ao encontro dele. Esta é a fé de arrebatamento. Amém? Vamos nos colocar de pé para nós ler a palavra de Deus, que se encontra em Marcos capítulo 16.
Nós vamos ler aqui capítulo 16 de São Marcos, a partir do versículo 16. São Marcos, capítulo 16, do versículo 16 até o 18. São 3 versículos. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim: quem crer... Vamos começar no 15, irmãos, no 15, tá bom? Vamos começar no 15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor, pela sua palavra, Senhor. Ó Deus, como é maravilhoso poder ler e saber que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ó Pai. Ó Deus, estamos gratos a Ti. Fala conosco, Senhor, através da sua palavra, ó Pai, com o perdão de nossos pecados, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor, e nos ajude uma vez mais. O Senhor sempre tem nos ajudado, ó Pai. Ó, e o Senhor mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Nome de Jesus Cristo, amém, amém. Podeis assentar, irmãos. Graças seja a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, diante de uma escritura tremenda, é uma escritura muito conhecida, né? Todos nós conhecemos, né, essa escritura, mas isso daqui é o ide de Jesus Cristo, né? É o ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Se você crê, o sinal está com você. Você está com o sinal. Aonde você colocar as suas mãos, aquele lugar é abençoado, aquela pessoa é abençoada, aquela pessoa é curada, porque estes sinais seguirão os que crerem. E em meu nome expulsarão os demônios. Falarão em novas línguas. Então o povo de Deus, ele pode falar em novas línguas. Nós falamos nova língua, você sabia disso? Porque quando você anuncia a palavra, é nova língua. O mundo não conhece essa língua que você fala. O mundo não conhece. Para o mundo, essa língua é diferente. É uma língua nova para nós, cristãos. Só nós entendemos. Falarão em novas línguas e pegarão nas serpentes, não lhe fará dano algum. E se beber coisas mortíferas também não vai lhe fazer dano algum. Por quê? Porque Jesus está no controle de tudo, amém? Jesus está no controle da situação. Então o cristão, eu fico pensando assim, um cristão verdadeiro, que está em comunhão com Cristo, comunhão com a palavra, ele não tem medo de nada. Ele não tem medo de problemas, ele não tem medo de doença. A doença vem e ele suporta aquilo, ele passa por cima daquilo e ele vai só avançando. O cristão sempre avança. O cristão, ele não recua, ele avança. Porque Deus está com ele, amém? Eu quero falar um pouquinho aqui, irmãos, isso vai nos ajudar demais, sobre o sexto sentido. Eu falei com as crianças domingo aqui sobre o sexto sentido, mas eu não entrei muito por causa do tempo também. Hoje também o tempo não dá, mas aquilo que Deus nos der, é isso que Ele vai nos dar, né? Nós vamos pegar nisso aqui. Quando der hora de nós parar aqui, nós já vamos parar e entrar no período da oração. Mas eu quero deixar algo aqui para
todos nós sobre o sexto sentido. Nós vamos falar sobre o sexto sentido, um pouquinho nessa noite. E todos nós sabemos, nós já falamos aqui domingo, sobre os 5 sentidos que nós temos. Né? Vocês se lembram dos 5 sentidos que o ser humano tem? Todos nós temos os 5 sentidos, que é audição, visão, audição, paladar, tato, olfato. Esses são os 5 sentidos naturais que nós temos aqui para sobreviver, para poder andar, para poder caminhar, para poder viver aqui na terra. Nós temos esses 5 sentidos no nosso corpo, que é bom demais. Mas Deus nos deu o sexto sentido, que é a fé. O sexto sentido, que é o Espírito Santo para controlar os 5 sentidos do nosso corpo. É o sexto sentido que está dentro do nosso coração, que controla os 5 sentidos. Se nós não tivéssemos esse sexto sentido, os 5 sentidos do nosso corpo, ele faz o que quer. Por isso que lá no mundo, as pessoas têm os 5 sentidos igual a você tem. Mas eles usam os sentidos para adoração de Satanás. Mas quando o sexto sentido, que é o Espírito Santo, a fé em Cristo Jesus, entra dentro desse homem, entra dentro dessa mulher, esse sexto sentido controla os 5 sentidos do corpo e você se torna um cristão nascido de novo. Daí nós nos tornamos o cristão nascido de novo. É isso que é. O corpo, aqui ai, coisa maravilhosa isso aqui, corpo, espírito e alma. A fé fica lá na alma da pessoa, lá dentro. Lá dentro. Para proteger essa carcaça que nós temos, esse corpo que nós temos, nós precisamos da fé. Nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Olha aqui que bênção é isso daqui. O super sentido é o Espírito Santo, a fé de Deus que habita em você. Amém? A fé de Deus. Quando a fé de Deus está em você, você faz tudo aquilo que nós lemos aqui. Aqui é em Marcos capítulo 16. É por isso que o profeta de Deus, quando ele estava pregando, irmãos, na plataforma, ele olhava lá atrás, olhava a pessoa lá e dizia para a pessoa: você, irmão, você, irmã, que está de blusa de tal cor, você mora em tal lugar, nunca tinha visto aquela pessoa. Nunca tinha visto aquela pessoa na vida. Ele conseguia olhar e conseguia ver o câncer na garganta daquela pessoa. Conseguia ver o tumor lá e falar: você está com câncer em tal lugar, se assim. E se você quiser ser curada, levante a sua mão. E a pessoa levantava a mão e ela era curada. Porque o sexto sentido estava dentro dele. Quando o sexto sentido, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, é o próprio Deus morando, habitando dentro de você, você é curado, você é abençoado. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, irmãos. É por isso que nós estamos aqui. É por esse motivo de poder buscar, clamar: Senhor, dá-me esse sexto sentido, dá-me o Espírito Santo. Irmãos, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Você não é nada. O Espírito Santo é o próprio Deus morando dentro de você, andando com você. Aonde você vai, você é uma luz que brilha nas trevas. Aonde você anda, o sexto sentido está dentro de você. Aleluia! A fé de Deus que habita em você. E se você deixar que os 5 sentidos
se rendam ao sexto sentido, ele guiará e trará todos os outros sentidos no controle desse supersentido. Então, o que controla todos os sentidos do nosso corpo é o sexto sentido, que é o Espírito Santo, que é Deus morando em você. Tudo, irmãos, pensa bem nas personagens da palavra de Deus. Esses grandes homens. Começa desde lá de Moisés. Quando Moisés teve aquele encontro com Deus ali na sarça ardente. Quando Moisés encontrou que Deus falou com Moisés. Moisés estava lá, pastoreando as ovelhas do sogro dele ali. De repente ele olha e vê a sarça lá pegando fogo. E ele ficou assim, pegava fogo, mas não queimava. Continuava só ali. Ali era Deus que estava lá. Deus estava lá tendo um encontro com Moisés. Era o sexto sentido, era Deus. Deus tratando com o filho dele, com o profeta dele. Foi o sexto sentido. E quando ele chegou, Deus disse para ele: Moisés, passou todas as coordenadas para Moisés. Você vai ter que ir lá no Egito, enfrentar Faraó, enfrentar o exército de Faraó. Um homem com 80 anos nas costas já, velhinho, de barbas brancas, cajadinho, um pauzinho, uma varinha torta na mão, enfrentar o exército de Faraó, libertar um povo que estava cativo há mais de 400 anos ali naquele lugar. Era o sexto sentido que estava ali. Irmãos, quando esse sexto sentido entrar dentro de você, você vai se tornar um Moisés na sua vida. Você vai ter coragem. Você vai ser uma mulher corajosa, um homem corajoso. Vai enfrentar os exércitos do diabo. Vai enfrentar todas as dificuldades. Quando Moisés partiu, foi embora, vem Josué. Josué toma o lugar. Deus disse: agora é você, Josué. Seja corajoso. Um homem de Deus, pastor Júlio, tem que ser corajoso. Uma mulher de Deus tem que ser corajosa. Corajosa para enfrentar as lutas, enfrentar os problemas, as dificuldades que aparecem na nossa frente. E Deus disse para Josué: Josué, seja corajoso. A terra é sua e você foi prometido para Moisés, agora você vai dar continuidade, vai levar esse povo. O sexto sentido entrou em ação. E Josué venceu todas as lutas. Todas as lutas. Pensa bem. Jericó. Quando Josué foi lá em Jericó, os portões, os muros que fechavam a cidade de Jericó, o profeta de Deus nos mostra que os muros, dava para passar uma carruagem em cima do muro de tão largo que era. Os portões de bronze. Mas quando Josué deu as 7 voltas ali, tocando a sua trombeta, quando terminou as 7 voltas, aquilo tudo começou a desmoronar. E tudo veio abaixo. Tudo foi desmanchado, tudo foi destruído. Foi Deus Todo-Poderoso que fez aquilo. Foi esse Deus que você crê, esse Deus que nós temos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudou e Ele nunca mudará. Se Ele fez lá no passado, irmãos, Ele faz agora no presente. Então, doença para Deus não é nada. Para quem derrubou um muro, para quem abriu o mar vermelho, para quem fez sair água da rocha,
cair maná do céu, cuidar do povo. O que é uma doença, um câncer, o que é uma... Não, se você tiver fé, você vai ser curado, você vai ser abençoado. Mas a cura melhor, irmãos, que nós precisamos é a cura da alma. Nós precisamos sim da cura desse corpo, os 5 sentidos estão aqui, mas o super sentido entrando, tendo cura, libertação na nossa alma, nós estamos felizes, porque você vai ter um encontro com Deus. A nossa alma precisa de cura. Eu fico pensando que às vezes as pessoas cuidam muito do lado de fora e cuidam muito pouco do lado de dentro. As pessoas ficam horas e horas se penteando, olhando no espelho, e coloca gravata, e coloca uma roupa, e se passa perfume, e cuida demais dessa carcaça, quando lá dentro às vezes está deixando a desejar. Quando lá dentro, às vezes, nós não estamos cuidando do principal, que é a nossa alma, que precisa ser cuidado para ir no arrebatamento. Nós cuidamos muito das coisas naturais. Nós estamos muito agarrados nas coisas da terra ainda. Nós precisamos nos desprender dessas coisas. Nós precisamos nos agarrar nas coisas de cima. Nós estamos parafusados embaixo. Passamos horas, às vezes, limpando o carro, e limpa aqui, limpa ali, e passa um paninho daqui, e limpa por dentro, e limpa por fora, e às vezes nós gastamos 2 horas ali, e não gastamos 5 minutos para ler a Bíblia, um parágrafo da mensagem. Oração. Estamos cuidando muito das coisas da terra. E Jesus vai vir buscar um povo que está ligado em cima, não nas coisas da terra. Buscai primeiro o reino do céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. Amém? O profeta de Deus conta aquela história daquela grande oficina, né, pastor Júlio? Uma oficina muito grande. E quando deu na hora de fechar a oficina, aquela fábrica, né? Aquela fábrica, então sobra muito pedacinho de ferro, de coisa no chão. Então veio aquela grande máquina com aquele imã, e foi pegando tudo. Aquelas coisas subiam e grudava. De repente tinha uma peça lá que não subiu. Ele chegou e perguntou para o maquinista, por quê? Por que aquela pecinha não subiu, não grudou no imã? É porque está parafusada. Ela está parafusada no chão. Então o imã não puxa. E ele continuou trabalhando. De repente, outra pecinha não subiu. Ele falou, e aquela lá? Aquela lá não está parafusada. Aquela lá não tem o mesmo... o magnético, né, do imã. Ela é uma peça de alumínio, então o imã não puxa, fica também. Só vai aquele que está na mesma qualidade. O profeta de Deus dava aqueles glória a Deus, quando acontecia isso, aleluia. E ele estava já captando a mensagem, que Jesus Cristo é o grande imã que vai passar daqui uns dias. E tudo aqueles que estiver na mesma qualidade, na mesma fé, ele vai subir ao encontro dele nos ares. Mas precisa ter a fé de Jesus Cristo, precisa ter o mesmo caráter, precisa ter as mesmas qualidades, para você poder subir. E precisa estar desparafusado também das coisas terrenas. O problema é que às vezes nós estamos muito parafusados nas coisas da terra. E o grande imã vai passar. Deus vai passar. Ele vai chamar o povo. Vinde bendito de meu Pai.
Essa hora vai chegar. E nós temos que estar desparafusados da terra para ir ao encontro dele nos ares. Quando o sexto sentido vier, aleluia, o próprio Deus, ele está morando em você. E se ele está em você, quando ele chamar, você vai subir. Glória a Deus. O sexto sentido te cura, viu, irmã? O sexto sentido te cura nessa noite. Aleluia. O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te cura nessa noite. Glória a Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da fornalha, a fornalha 7 vezes mais quente do que o natural. Ah, mas agora Sadraque, Mesaque e Abednego morreu. Morreu nada, o sexto sentido estava lá, protegendo, o Espírito Santo, o próprio Deus estava lá. Jogaram 3 homens lá dentro, mas quando aquele rei abriu a fornalha e deu uma olhada, ele disse, mas nós não jogamos 3 homens lá dentro, por que eu estou vendo 4? E um é semelhante ao Deus Todo-Poderoso. 4 homens, irmão, dentro da fornalha. Às vezes, Deus não te livra da fornalha, não. Não, da fornalha não, mas Ele te livra do fogo. Às vezes nós vamos dentro da fornalha, mas quando você está lá, Deus está lá com você. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel da boca dos leões. É isso que é importante. Daniel ficou a noite toda lá dentro, mas os leões não fizeram nenhum mal para Daniel. Por quê? Porque o sexto sentido estava lá, que é o próprio Deus, o Espírito Santo morando lá. Há uma grande necessidade de nós, como cristão, buscar a Deus, o Espírito Santo, para morar dentro de nós. Quando isto acontecer, vai acontecer grandes milagres, grandes curas. O poder da palavra falada, irmãos, vai estar na sua boca. O poder da palavra falada, às vezes você não precisa nem orar, você fala, aquilo acontece imediatamente. Haja luz, a luz aparece, foi isso que Deus fez lá em Gênesis capítulo 1. O poder da palavra falada, o cristão, quando ele tem o poder da palavra falada, ele chega a ser como Deus. Deus diz, haja luz. Houve luz. Vai fazer a terra? Haja terra, a terra apareceu. Esse é o poder da palavra falada. Se você tem esse poder da palavra falada, que você vai ter que ter isto, você vai dizer, Satanás, saia da minha vida. Ele vai ter que te obedecer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que mora dentro de você, é o Espírito Santo, é Deus dentro de você. Amém? Glória a Deus, aleluia. É por isso que tantas pessoas deixam de ser curadas. É por isso. Elas estão tentando vir com uma concepção intelectual. As pessoas vêm para pedir oração, mas vêm com aquele pensamento no intelecto. Nós temos que tirar isso, nós temos que vir aqui com fé no Filho de Deus. A fé que tem que estar dentro do nosso coração. Nós temos que ter fé na palavra. Nós temos que pensar assim, se Deus fez lá no passado, Ele faz no presente. O que Deus fez no passado, Ele faz agora. Ele não mudou e Ele nunca mudará. A Bíblia não fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Se Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e eternamente, Ele vai fazer e vai continuar fazendo.
aquilo que ele fez. Mas o que ele fez no passado? Ele abriu o Mar Vermelho. É pouco isso? O que mais que ele fez no passado? Ele estava com Davi, e Davi pegou um leão e matou o leão. Foi ele, não foi Davi. Foi eu no sexto sentido em Davi. Davi não conseguiria, mas Deus estava nele e ele conseguiu. Davi lutou com um gigante que dava 5, 6 vezes mais do que ele e venceu. Por que ele venceu? Porque Deus estava nele, o sexto sentido. E se ele estiver em você, você se torna um gigante. Você se torna um Davi, forte. Daí você vai lá em Sansão, vê o que Sansão fez. Deus estava com ele. Amém? Por isso, nesta noite, nós temos que sair daqui pensando que nós temos que tirar Deus da história e trazer Ele para a realidade. Tirar Ele da história. Não é ele, aquele Deus que fez, é o Deus que faz agora no presente. É o Deus que cura, que liberta, que salva, que nos dá as bênçãos. Irmãos, as bênçãos de Deus estão na palma da nossa mão. Você só depende de lutar por ela. A terra de Canaã, Deus já tinha prometido, é de vocês, mas vocês têm que lutar para entrar nessa terra. Tem que haver um esforço de cada um de nós. O problema é que nós queremos ter tudo, mas na maciota, na tranquilidade, é sombra fresca, água fria e pronto. Não, não é assim. Tem que ter luta, tem que ter esforço. Cadê o esforço do povo? Cadê o esforço para sair de casa e vir para o culto, assistir o culto? Orar, agradecer a Deus pelas bênçãos, cultuar. Tem que haver um esforço. Não é assim, não. Deus abençoa as pessoas, dá aquilo que as pessoas precisam, mas as pessoas têm que chegar a Ele. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Amém? Clama-me, peça. Entregue a sua vida sem reserva para Deus. Busque a Deus enquanto se pode achar. Vamos entrar na presença de Deus, na oração, na súplica, na vida vivida, uma vida consagrada. Amém? Nós vamos orar agora. Vamos dedicar esse período agora de oração. Eu vou começar orando, depois o pastor Júlio vem. O que você está precisando? Cura? Uma libertação? Eu preciso de uma libertação total na minha vida. Eu preciso que Deus me batize, me encha do Espírito Santo. Você, através da internet, o que você está precisando, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? O nosso Deus, Ele pode. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Vai pensando aí nos grandes milagres que Ele já fez, através da palavra. Vai pensando em Daniel, vai pensando em Sadraque, Mesaque, Abednego. Vai pensando você dentro da fornalha e você sendo protegido. Oh, como Deus já tem feito grandes milagres nas nossas vidas. Quantos livramentos Deus já nos tem dado. Ele tem dado grandes livramentos para nós. Nós poderíamos às vezes estar até mortos já. Mas Ele nos livrou daquele acidente que poderia ter acontecido. Ó Pai bendito,
estamos na sua santa e augusta presença nesta noite. Ó Pai, com o poder da sua palavra, ó Pai, estes sinais seguirão aqueles que crerem. E nós cremos, Senhor, na sua palavra, nós cremos na sua Bíblia, nós cremos no poder da cura e da libertação. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor Jesus, nossos irmãos aqui presentes, ó Pai. Todos nós aqui estamos desejosos de poder ter um encontro com o Senhor, mas nós precisamos de ajuda, nós precisamos de libertação, nós precisamos de um preenchimento do Espírito Santo, nós precisamos do azeite, ó Pai, para que as nossas lamparinas continuem acesas, para que nós possamos ser a luz que brilha nas trevas. Ajuda cada um de nós a ser essa luz. Ajuda cada um de nós, ó Pai, nessa noite. Nossos irmãos aqui presentes, nossos irmãos através da internet. Ó Pai, tenha misericórdia de cada irmã, tenha misericórdia de cada irmão. Batiza com o Espírito Santo, dá um renovo para cada um, ó Pai. Devolva a alegria da salvação, que nós possamos servir a Ti com alegria, ó Pai, com alegria nos nossos corações, não com medo de ir para o inferno, não com medo, Senhor, mas com alegria, porque o Senhor gosta que o povo lhe adore, mas adore o Senhor com alegria, com prazer na alma, prazer de servir, prazer de ser crente, prazer de ler a palavra, prazer de vir aos cultos, vir aos cultos com alegria. Ó Deus, ajuda cada um de nós nessa noite, ó Pai. Nossos visitantes, tenha misericórdia, Senhor, de cada um. Ó Deus poderoso, encha do seu grande amor, encha, Senhor, essa casa com o Espírito Santo, esse corpo, essa alma nossa, ó Deus, a casa que é o templo do Espírito Santo, somos nós. Encha com o poder da cura e da libertação. Pai, abençoa, Senhor, cada um, esse ministério, o pastor Júlio e sua família, ó Deus, todos sejam abençoados, a mim e minha família, ó Deus, todos sejam abençoados, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, ó Pai, nós entregamos, Senhor, todos em suas mãos, e cremos que todos vão ser abençoados, porque o Senhor é o Deus da bênção, o Deus da cura e da libertação. No nome de Jesus Cristo eu entrego, Pai, esses pedidos em suas mãos, e creio, Pai, que o Senhor pode tudo aquilo que nós cremos, o Senhor pode nos dar. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, no nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Você tem liberdade para adorar a Deus. Você tem liberdade para glorificar a Deus. Você tem liberdade agora para pedir. Jesus disse, é para nós pedir, tudo que nós pedirmos crendo, pela fé, o sexto sentido. Se você pedir crendo, não duvidando, não pode ter dúvida. A dúvida impede o Espírito Santo operar. Peça com fé, creia em tudo que foi falado aqui, o poder da palavra falada. Aquele centurião romano, o seu criado, estava para morrer, e ele foi até Jesus. Jesus se prontificou de ir até a casa dele, mas ele se humilhou e disse, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Mesmo sendo um homem de autoridade, ele deu até uma grande palavra para o Senhor Jesus Cristo. Eu falo com os
os meus servos, mando um ir, ele vai, mando outro vir, ele vem, eles me obedecem. E ele se humilhou e disse: não sou digno, mas o Senhor falar somente uma palavra aqui agora, eu creio que o meu criado ficará são. Essa é a fé que eu creio, essa é a fé que eu tenho vivido ela. O poder da palavra falada pode transformar, pode curar a pessoa à distância, não importa o lugar que ela esteja, pode solucionar o problema impossível, pode levantar o desanimado, pode trazer o pródigo de volta. O poder da oração, o poder da palavra falada com Deus. Oh, meu Pai, o Senhor disse para aquele centurião: grande é a tua fé, grande é a tua fé. O Senhor disse que nem Israel, o Senhor nunca tinha visto tão grande fé. Pai, existe fé grande. Uma fé grande, ela não tem nada de dúvida nela. Ela é certa. Ela crê na mudança, ela crê na transformação, ela crê no alarido, na voz de arcanjo, na trombeta de Deus, na mensagem da hora, o batismo com o Espírito Santo, no poder da ressurreição e no arrebatamento. Isso tudo nos levará à glorificação, a ter um corpo glorioso. Oh Deus bendito, a tua palavra é maravilhosa. O Senhor enviou o Espírito Santo, o sexto sentido, em nossa alma, para controlar nós, para guiar nós. Obrigado, Senhor, o Senhor falou comigo nesta noite. Eu quero te agradecer por isso, pela palavra revelada, pelo entendimento aberto. Obrigado, Senhor, muita gratidão. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem dado. Quantos livramentos! Obrigado pela cura divina. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos presentes, dos meus irmãos que estão à distância, por cada membro da igreja do Senhor espalhada nos quatro cantos da terra, por cada ministério que tem trabalhado de levar o ide do Senhor, como ouvimos aqui. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que têm o sexto sentido, aqueles que creem totalmente em toda a sua palavra, que luta para obedecer. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos dado isso. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos estar aqui nesta noite reunidos, os lares reunidos, cultos domésticos agora, Pai, bênçãos, cura acontecendo, a tristeza indo embora e a alegria chegando, a porta fechada se abrindo. Oh Deus, o Senhor falou para nós pedir, o Senhor falou: aquele que pede recebe. E nós queremos pedir mais do Teu Espírito Santo. Encha-me, Senhor, com Teu Espírito Santo. Encha-me, Senhor, com a Tua unção. Encha-me, Pai, com a virtude do alto. Renova-me, Senhor. Eu não quero ser igual. Faz de mim um vaso novo, Senhor. Eu sei, Pai, que muitas das vezes, para o Senhor fazer o vaso novo, muitas das vezes tem que quebrar o velho, tem que tirar muita coisa do velho. Mas, Pai, é melhor sofrer na mão do Senhor, tirando tudo quanto é imundícia da carne, tudo quanto é coisa errada nas mãos do Senhor, e ser aperfeiçoado, do que ficar nesse vaso velho sem o Senhor.
Faz de mim, Senhor, um vaso novo. Faz da igreja, de cada irmão, de cada indivíduo, um vaso novo. Como o Senhor falou a Ezequiel, o Senhor chamou Ezequiel e disse a Ezequiel: desce a casa do oleiro. E Paulo diz: o Senhor tem poder para pegar o vaso e fazer o que quiser. Pai, o Senhor tem os vasos de honra que crê na tua palavra. Esses vasos de honra, o Senhor cuida dele. Pai, o vaso de honra, o Senhor coloca o Espírito do Senhor, o azeite, e o Senhor faz transbordar. O Senhor coloca o vinho, e o Senhor faz a alegria, o estímulo vir. Oh Deus bendito, Pai eterno, a tua palavra é a verdade. Não há nada maior do que a tua palavra. Seja todo homem mentira e a tua palavra é verdadeira. O Senhor é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. O Senhor nos dá entendimento para compreender, para conhecer tudo que é verdadeiro. O Senhor enviou o Espírito Santo, o Consolador, no dia de Pentecoste, para guiar a igreja em toda a verdade. E o Senhor tem guiado nós em toda a verdade. E nós sabemos que quando nós aceitamos a verdade, nós ficamos na minoria, nós ficamos com pouca gente, porque o caminho é estreito e são poucos os que entram. A porta é estreita e são poucos que entram. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O Senhor disse: não temas, ó pequeno rebanho. O Senhor disse que onde estiver reunido 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. A igreja do Senhor, ela é pequena, mas é uma igreja poderosa, é uma igreja forte, é uma igreja que tem amor, é uma igreja que tem certeza do arrebatamento. É o que nós queremos, é a fé de rapto. E essa fé está na palavra do dia, na revelação da hora, na restauração de todas as coisas. E o Senhor já fez tudo isso, Pai, e nós estamos comendo, nós estamos bebendo, comendo da palavra, bebendo da tua água da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Muda, Senhor, transforma. Oh Deus, liberta, libertação total àqueles que precisam. Oh Deus bendito, Pai eterno, que o Senhor possa, ó Deus, agir agora nesse coração. Que o Senhor possa agora, ó Deus, agir nessa alma. Cura a alma, Senhor. Cura esse sentimento, essa tristeza, esta angústia. Ó Deus, essa depressão que vem, ó Deus, atormentando, levando a tua filha, o teu filho para o baixo. Deus, levanta, ajuda cada um, tenha misericórdia dos teus filhos. Nós clamamos a Ti, Pai. O Senhor disse que é para nós clamar. O Senhor gosta de ver os seus filhos clamando. O Senhor gosta de ver os seus filhos gritando: papai, papai. Como o cego Bartimeu, ele gritava com toda a sua voz, com toda a força do seu pulmão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher surofenícia de nação gritava: Senhor, socorre-me. E o Senhor disse ao cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Jesus está falando com você nesta noite: o que queres que eu te faça, meu filho? O que queres que eu te faça, minha filha? Aleluia! O Espírito Santo desceu na casa da irmã Hatmuser e falou para ela pediu que ela quisesse falar a palavra, e ela pediu a salvação dos 2 filhos, e isso já estava na mente de Deus. Peça com a sua alma, peça segundo a palavra, peça com o seu coração. E os filhos dela vieram, foram salvos, foram batizados com o Espírito Santo.
Pai, a tua palavra funciona, tua palavra é viva, tua palavra é a verdade, e eu creio no poder de transformação. Cada pedido de oração, cada necessidade, eu falo a palavra agora, palavra de vitória, palavra de solução, palavra de cura, palavra, ó Deus, que venha desfazer as obras de Satanás, quebrando toda a barreira, destruindo tudo. Tua palavra é poderosa, tua palavra destrói a força do mal, tua palavra é vida, vida e vida com abundância. Oh meu Deus, eu lembro de cada irmão, eu lembro de cada família, os irmãos aqui, a família que cada um aqui está representando, a minha família, Pai, lembrando do André, Pai, sogro do meu filho, ajuda ele, Senhor. O Senhor é o Deus que pode mudar o quadro. Eu sei, Pai, que é só o Senhor que pode trazer o eleito. E não importa, ó Deus, aonde o eleito esteja. Nós ouvimos aqui. O Senhor muitas das vezes não livra nós de passar pelo vale. Até mesmo o vale da sombra da morte. O Senhor não livra, o Senhor deixa nós passar. Mas o Senhor está conosco. Há muitos vales, há muitas dificuldades na vida, mas o Senhor não desampara. Daniel, o Senhor deixou ele ser lançado na cova dos leões. Que prova! Os leões estavam famintos, mas não comeu, nem tocou em Daniel, porque o Senhor estava com Daniel. Eu sei, Pai, que toda arma do inferno está apontada contra os filhos do Senhor, mas nenhuma vai atingir, porque está escrito que nenhuma ferramenta contra ti vai prosperar. Pai, a tua palavra, ela é viva, e o Senhor fez lá no passado, o Senhor faz hoje também. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Daniel passou pela cova, e o rei jejuou, o rei ficou sem comer, o rei amava Daniel. E Daniel, ele foi parar na cova por causa de mentira, por causa de inveja. Mas o Senhor é o Deus que destrói tudo isso. E aqueles que mentiram contra Daniel, aqueles que se levantaram contra Daniel, eles que viraram a comida dos leões. E o rei chegou lá no outro dia e disse: Daniel, o teu Deus te livrou? E ele gritou lá de dentro da cova: vive, ó rei, que estou aqui. O meu Deus me livrou da boca do leão. Abriu a cova e Daniel saiu vivo. E aqueles que se levantou, o inimigo que se levantou contra Daniel, aqueles que se levantaram, foram lançados na cova. E antes deles caírem, os leões os devoraram. Porque eles não tinham o mesmo Deus de Daniel, eles não tinham o mesmo Espírito Santo que Daniel tinha. Pai, a tua palavra é verdade. Eu tenho que crer que o Senhor é um Deus no dia presente, levantando e tirando o Senhor da história e trazendo o Senhor para aqui. O Senhor vai fazer, porque a tua palavra diz que o Senhor faz, e o Senhor gosta de fazer grandes maravilhas. Agindo Deus, está escrito, quem impedirá? Eu creio, Senhor, na tua verdade. Oh Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa. Eles queriam que ele se dobrasse e adorasse a estátua de Daniel, que foi levantada pelo rei. Mas eles disseram: não, nós não adoramos outros deuses, não.
Nós adoramos somente o nosso Deus, ainda que nós não vemos com nossos olhos carnais, mas Ele existe, Ele é verdadeiro, Ele cuida de nós. Ó Rei, se você quiser lançar nós da fornalha, pode lançar. Se o nosso Deus quiser nos livrar, nós glorificamos a Ele. Mas se Ele não quiser nos livrar e permitir que nós vamos para a fornalha, nós vamos ser queimados, mas nós vamos ser queimados adorando a Ele. Oh, Deus agradou tanto daquela decisão, Deus agradou tanto daquela fé, que quando eles lançaram eles na fornalha, aquecida 7 vezes, o Senhor, o quarto homem, já estava lá. O Senhor apagou a força do fogo, tirou a força do fogo, e o fogo só serviu para queimar as ataduras que estavam prendendo aqueles jovens hebreus. E aqueles homens que lançaram eles morreram só com o calor do fogo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não, o Senhor estava ali com eles. E o rei pôde ver com seus olhos. Não lançamos 3, mas eu vejo 4 ali, e um semelhante ao Filho do Homem. Meu Deus, o Senhor é real, o Senhor é verdadeiro, o Senhor está aqui, a coluna de fogo está aqui. O Senhor é o mesmo Deus de Moisés, o Senhor é o mesmo Deus dos profetas, o Senhor é o mesmo Deus, Pai. E eu creio, eu recebo a Tua palavra, e eu creio na vitória, eu creio que o impossível pode acontecer. Eu coloco a vida de cada um em Tuas mãos, a minha vida. Oh Deus, o Senhor pode mudar o quadro, o Senhor pode prosperar, o Senhor pode, oh Deus, revelar, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Lázaro estava 4 dias morto, e o Senhor levantou ele daquela sepultura. Eu creio, Pai, eu creio no sobrenatural, eu creio no poder, eu creio na virada, eu creio na mudança, Pai. Eu entrego, Pai, em Tuas mãos cada ancião, cada pedido. Irmão Wagner, sua esposa, sua família, seus filhos e netos. Pai, cada família aqui, Pai, cada irmão, vamos recorrer, sua vida, seu ministério, sua família. Tudo, Pai, está em Tuas mãos. Os irmãos pela internet, os pedidos de oração, os nossos anciões, os pedidos que nós vemos orando, estamos orando, intercedendo, cada membro, cada ministro. Pastor Nilson Lemos, Pai, abençoa ele, sua esposa, igreja, ali em São José dos Campos, na região. Demais ministros, Pai, espalhados nos 4 cantos da terra, os encontros que vamos ter, regionais, nacionais e internacionais. Vai de encontro, ó Pai. Abençoa cada um, Pai. Abra as portas, soluciona os problemas. Meu Deus e meu Pai, é o meu pedido, é a minha oração. Eu me humilho em Tua presença. Grande é o Senhor. Eu entrego tudo em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada vida, cada necessidade. E eu creio nos testemunhos que virão. Porque o Senhor prometeu que se pedíssemos qualquer coisa em Teu nome, o Senhor faria. E nós humildemente pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, faça a Tua vontade, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nós queremos, Pai, que o Senhor tem o melhor para nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e Te agradeço. Que a graça de Deus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, continua abençoando, continua guiando, liderando cada um de nós. Abençoando a vida, o trabalho de cada irmão, recompensando cada um. Obrigado, Pai, é a minha oração, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe os irmãos que esteve conosco, né, que permaneceu aqui conosco até agora. O irmão Tavares Silveira, Deus te abençoe, irmão Tavares. Senhor Jesus abençoe o irmão, toda a sua família, aonde o irmão estiver, que Deus abençoe o irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Deus abençoe o irmão Patrício, também lá em Piedade de Caratinga. Shalom, meu irmão. Deus abençoe o senhor e toda a família. Deus abençoe também, continua abençoando a irmã Vantuz em Caldas, o pastor Nilson Lemos, lá de São José dos Campos. Shalom, meu irmão. É bom ter o irmão conosco, reunido em lugares celestiais. Deus abençoe. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a irmã Leonício e também o irmão Joaquim Guido em Congonhal. Deus abençoe os irmãos. E também a irmã Dayara, Deus abençoe seu esposo, seus filhos, Deus abençoe. E a igreja de Bandeira do Sul, irmã Cacilda, irmão Geraldo, irmão Zé Carlos, irmã Isabel, ali os irmãos. Sexta-feira estamos aí com mais um culto de bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo. E os demais irmãos que não enviaram seus nomes aqui, mas estão participando conosco, aqueles que vão participar depois. Deus abençoe a todos vocês, que a paz do Senhor Jesus, o Shalom Adonai de Deus, seja com todos. E até nos encontrar. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. É um prazer a gente ter os irmãos conosco. Aleluia. Louvado seja o